Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje, vamos estudar os principais povos que habitaram a região da Mesopotâmia durante a Antiguidade. Ao longo de milhares de anos, diferentes povos ocuparam essa região e contribuíram para o desenvolvimento de importantes avanços políticos, culturais e tecnológicos. Entre os povos mais importantes da Mesopotâmia, destacam-se os sumérios, os babilônios, os assírios e os caldeus. Cada um desses povos teve papel fundamental na construção da história da região. Vamos começar pelos sumérios. Os sumérios são considerados um dos primeiros povos a se estabelecer na Mesopotâmia, por volta de aproximadamente 4000 a.C. Eles ocuparam principalmente a região sul da Mesopotâmia, próxima ao Golfo Pérsico. Os sumérios foram responsáveis pela criação de algumas das primeiras cidades da história, como Ur, Uruk, Lagak e Nippur. Essas cidades eram conhecidas como cidades-estado, ou seja, cada cidade possuía autonomia política, seu próprio governo, suas leis e suas estruturas religiosas. Uma das maiores contribuições dos sumérios foi a criação da escrita cuneiforme. Esse sistema de escrita utilizava sinais gravados em tábuas de argila com o auxílio de um instrumento em forma de cunha. Inicialmente, essa escrita era utilizada para registrar atividades comerciais, controlar estoques e organizar atividades administrativas. Além da escrita, os sumérios também desenvolveram importantes conhecimentos em áreas como matemática, astronomia e engenharia. Eles construíram sistemas de irrigação para controlar as águas dos rios e melhorar a produção agrícola. Outro elemento importante da cultura suméria eram os zigurates, grandes templos religiosos construídos em forma de pirâmide escalonada. Esses templos eram dedicados aos deuses e demonstravam a forte presença da religião na sociedade suméria. Com o passar do tempo, novos povos passaram a ocupar a Mesopotâmia. Entre eles estavam os babilônios. A Babilônia tornou-se uma das cidades mais importantes da região e deu origem a um grande império. Um dos governantes mais conhecidos da Babilônia foi o rei Hammurabi, que governou por volta de 1800 a.C. Hammurabi ficou famoso por criar um dos primeiros conjuntos de leis escritas da história, conhecido como Código de Hammurabi. Esse código reunia diversas leis que organizavam a vida social, econômica e jurídica da sociedade. Uma das características mais conhecidas dessas leis é o princípio da chamada Lei de Talião, que pode ser resumida na ideia de olho por olho, dente por dente. Esse princípio estabelecia que a punição deveria ser proporcional ao crime cometido. Depois do período de domínio babilônico, outro povo que ganhou grande destaque na Mesopotâmia foram os assírios. Os assírios se estabeleceram na região norte da Mesopotâmia e ficaram conhecidos principalmente por seu forte poder militar. A sociedade assíria era altamente militarizada. Os assírios possuíam um dos exércitos mais organizados e eficientes da antiguidade. Utilizavam armas de ferro, carros de guerra e estratégias militares avançadas para conquistar território e expandir seu domínio. Por meio dessas conquistas, os assírios formaram um grande império que se estendia por diversas regiões do Oriente Médio. Apesar de seu poder militar, os assírios também contribuíram para o desenvolvimento cultural da região. Um exemplo disso foi a famosa Biblioteca de Nínive, organizada pelo rei Assurbanipal. Essa biblioteca reunia milhares de tábuas de argila com registros escritos que preservaram importantes conhecimentos da Mesopotâmia. Com o enfraquecimento do poder assírio, outro povo passou a dominar a região, os caldeus. Os caldeus estabeleceram o chamado Segundo Império Babilônico, também conhecido como Império Neobabilônico. Um dos governantes mais importantes desse período foi Nabucodonosor II. Durante seu governo, a cidade da Babilônia passou por um grande processo de desenvolvimento e se tornou uma das cidades mais impressionantes da antiguidade. Entre as construções mais famosas atribuídas ao período caldeu estão os Jardins Suspensos da Babilônia, considerados por muitos historiadores como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Embora existam debates entre os pesquisadores sobre a existência exata desses jardins, eles se tornaram um símbolo do poder e da riqueza da Babilônia nesse período. Os caldeus também fizeram importantes avanços em áreas como astronomia e matemática,
contribuindo para o desenvolvimento científico da região. Portanto, a história da Mesopotâmia foi marcada pela presença e pela sucessão de diferentes povos que dominaram a região ao longo do tempo. Os sumérios, babilônios, assírios e caldeus deixaram contribuições importantes que influenciaram o desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. O estudo desses povos nos ajuda a compreender como surgiram as primeiras cidades, os primeiros sistemas de escrita, as primeiras leis organizadas e algumas das primeiras formas de organização política da história.